Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre as diferenças entre o psicólogo, o psiquiatra e o psicanalista. O psicólogo se formou na faculdade de psicologia, com duração de 5 anos. São profissionais que trabalham muito com o comportamento das pessoas. E após a faculdade, geralmente eles se especializam em alguma área específica da psicologia, como a psicologia empresarial, como a terapia cognitivo-comportamental, como a psicanálise. Cada psicólogo vai escolher uma área para se especializar. Geralmente, eles não fazem diagnósticos baseados na CID-10 ou no DSM-5, que são os códigos de doenças que o psiquiatra costuma utilizar. Geralmente, eles fazem a avaliação do paciente, mas eles não focam a avaliação deles em diagnosticar um transtorno psiquiátrico. Não é desta forma que eles trabalham. E o psiquiatra é um profissional que se formou em medicina e depois fez a especialização em psiquiatria. O curso de medicina dura 6 anos e a especialização em psiquiatria do tipo residência médica dura 3 anos. A psiquiatria, ela busca diagnosticar os transtornos psiquiátricos, por exemplo, o transtorno do humor bipolar, o transtorno depressivo, os transtornos de personalidade. E o psiquiatra também precisa saber diferenciar se o paciente apresenta apenas um transtorno psiquiátrico ou se ele apresenta uma outra comorbidade, uma outra causa orgânica para os sintomas que ele está apresentando. Por exemplo, o psiquiatra precisa suspeitar se o paciente talvez esteja com hipotireoidismo, que é o mau funcionamento da tireoide, se talvez ele esteja com um tumor cerebral, se talvez ele apresente uma doença neurológica, ou seja, o psiquiatra precisa saber diagnosticar qual transtorno ou qual doença está causando os sintomas do paciente, se é que existe algum transtorno. E também precisa saber suspeitar se podem existir outras comorbidades, outras doenças presentes e fazer os encaminhamentos necessários. Por exemplo, pode ser necessário encaminhar o paciente para o neurologista ou para o endocrinologista, entre outros. Mas o psiquiatra, se ele gostar da área da psicoterapia, ele também poderá trabalhar com psicoterapia, assim como o psicólogo. Ele também poderá trabalhar com terapia cognitivo-comportamental, com psicanálise, com psicologia clínica junguiana. Ele poderá trabalhar ou não com psicoterapia. Existem alguns psiquiatras que trabalham só com a farmacoterapia, que é a prescrição de medicamentos, e existem outros que trabalham com a farmacoterapia e com a psicoterapia. E o psicanalista não precisa ser psicólogo nem psiquiatra. A psicanálise é uma ciência independente da medicina e da psiquiatria, é uma área do conhecimento independente e existem vários cursos de formação no Brasil e no exterior que os diferentes profissionais podem fazer. Por exemplo, você pode ser formado em engenharia e fazer o curso de psicanálise para se tornar psicanalista. Você pode ser químico, você pode ser professor, você pode ser pedagogo. Cada escola faz as suas exigências, escolhe os seus pré-requisitos para o indivíduo poder estudar psicanálise ou não. E aquele que estuda psicanálise é o psicanalista, se torna psicanalista. E ele também trabalha com o comportamento humano, mas também com o inconsciente, com análise de sonhos, entre outras coisas. A psicanálise é uma ciência que surgiu com o Freud, que é um psiquiatra mundialmente famoso. Todos nós já ouvimos falar em Freud, então se você tem curiosidade, pesquise sobre psicanálise, sobre Freud, que você vai ver que é uma ciência muito interessante e muito complexa, difícil resumi-la em poucas palavras. E se o psiquiatra quiser se tornar psicanalista, ele pode, assim como o psicólogo, mas nem todo psicanalista é médico ou psiquiatra, ele pode ser leigo em psiquiatria, em psicologia, pode ter se formado em outras áreas bem diferentes e mesmo assim ele pode ter decidido fazer o curso de psicanálise. E você talvez esteja se perguntando, tá, mas então quem que eu procuro? Eu costumo dizer assim, se você tem uma forte suspeita que existe um transtorno psiquiátrico, como o transtorno do humor bipolar, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, vá ao psiquiatra.
porque ele vai poder fazer esse diagnóstico e ver se é necessário tomar medicação, se é necessário fazer psicoterapia, ou se talvez é necessário só psicoterapia e medicação não. Mas você também pode ir ao psicólogo, porque o bom psicólogo também conseguirá suspeitar se existe um transtorno psiquiátrico com a necessidade de psicotrópicos, que são os psicofármacos, as medicações, e se houver essa necessidade, ele vai encaminhá-lo para avaliação com o psiquiatra. E o psicanalista também, se ele for um bom profissional e ele suspeitar que aquele caso, que o seu caso não é para ele, não é para psicanálise, porque nem todas as pessoas, para nem todas as pessoas está indicado se submeter à psicanálise, se ele for um bom profissional, ele vai lhe encaminhar ou para o psicólogo ou para o psiquiatra, conforme a suspeita clínica dele. Se você tem alguma dúvida sobre este assunto, deixe nos comentários deste vídeo, que eu terei o maior prazer em responder. Um grande abraço!